José Renato Marini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de instalação da segunda vara do Juizado Especial Civil da comarca de São José dos Campos. Nós convidamos todos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro, executado pela Banda Regimental de Música do CPI-1, sob regência do subtenente PM Marcos Cardoso. Uma satisfação, uma honra para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo instalar mais uma vara nessa gigantesca cidade que é São José dos Campos. Eu declaro aberta a presente sessão, solicito ao mestre de cerimônias que decline os nomes das autoridades presentes. Senhor Carlos José de Almeida, prefeito municipal de São José dos Campos, vereadora Amélia Naomi, presidente da Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, Dr. Carlos Gutenberg de Santos Cunha, juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de São José dos Campos, nesse ato também representa o presidente da Associação Paulista de Magistrados, desembargador Paulo Celso Airosa Monteiro de Andrade, coordenador da 46ª Circunscrição Judiciária aqui em São José dos Campos, os desembargadores Luiz Fernando Salles Rossi, Roberto Galvão de França Carvalho, Silvio Marques Neto, que é o coordenador adjunto da 46ª Circunscrição Judiciária, Dr. Teodoreto de Almeida Camargo Neto, juiz de direito substituto em segundo grau, doutora Larissa Crescini Albernaz, promotora de justiça da comarca de São José dos Campos, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. André Eugênio Marcondes, defensor público, coordenador regional de São José dos Campos, nesse ato representa a Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo, doutora Celeste Maria Ramos Marques Medeiros, procuradora do Trabalho em São José dos Campos, doutor Érico de Próspero Gentil Leite, juiz de direito, diretor do Fórum da comarca de Taubaté e da 9ª Região Administrativa Judiciária, Dr. Marcos Alexandre Bronzato Pagano, juiz de direito, titular da segunda vara do Juizado Especial Civil da comarca de São José dos Campos, que hoje se instala, os juízes da comarca de São José dos Campos, Alessandro de Souza Lima, Beatriz Afonso Pascoal Queiroz, Eduardo Issamon Sudino, Elaine Cristina Pazini Cavalcante, Gustavo Alexandre da Câmara Leal Peluso, José Eduardo Cordeiro Rocha, José Loureiro Sobrinho, Marcos César Vasconcelos Souza e Silvio José Pinheiro dos Santos. Os promotores de justiça aqui da comarca de São José dos Campos, Fábio Antônio Xavier Moraes, Flávio Boechat Albernaz e Marco Antônio Rocha Cavalcante. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo Dr. Marcos Alexandre Bronzato Pagano, juiz de direito titular da segunda vara do Juizado Especial Civil da comarca de São José dos Campos, que hoje se instala. Excelentíssimo senhor doutor desembargador José Renato Marini, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar meus colegas magistrados e promotores de justiça. Excelentíssimo senhor Carlos José de Almeida, digníssimo prefeito do município de São José dos Campos, excelentíssima senhora Amélia Naomi, digníssima presidenta da Câmara Municipal de São José dos Campos, na pessoa dos quais cumprimento as autoridades presentes já nominadas. Excelentíssimo senhor Dr. Carlos Gutenberg de Santos Cunha, meu amigo, juiz de direito, diretor do Fórum da comarca de São José dos Campos, na pessoa de quem saúdo os dedicados servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Dr. André Eugênio Marcondes, na pessoa de quem cumprimento os defensores públicos do Estado de São Paulo e todos os conciliadores que atuam na comarca e nesta região administrativa, meu caro doutor José Tarcísio Oliveira Rosa e doutora Silvia Regina Dias, na pessoa dos quais cumprimento os nobres advogados presentes e toda a classe da advocacia, senhoras, senhores,
meus queridos amigos, se me permite, senhor presidente, eu, desde o início da carreira, sou um apaixonado operário dos juizados especiais. Peço venha ao senhor e aos presentes para invocar dois dos princípios legais desse sistema e anunciar que esse discurso, não obstante a solenidade do ato, adotará a forma simples e mais informal. Na primeira parte, pretendo falar justamente sobre os juizados especiais. Na segunda, farei alguns necessários agradecimentos. Não haverá, pois, eruditas citações, conquanto breve, espero não cansar os nossos convidados. Senhor presidente, sobram motivos para que os juizados especiais sejam a prioridade de todo o Tribunal de Justiça. Hoje, infelizmente, ainda não são, mas um dia serão. A história dos juizados especiais nos remete à iniciativa de visionários juízes, na década de 80, resolveram renunciar aos formalismos da legislação processual e tentar uma nova forma de solução dos conflitos. Atualmente, muito se fala sobre a nova onda das soluções adequadas de resolução dos conflitos. Certo é, porém, que a vanguarda dessa iniciativa tem sua origem intimamente ligada aos antigos tribunais de pequenas causas. Essa denominação foi alterada porque nenhuma causa é pequena, razão pela qual se criaram os agora chamados juizados especiais. De tão valiosa e inútil, o novo modelo de atuação jurisdicional foi elegido à categoria constitucional em 1988. Já em 1995, a sociedade ganhou uma eficiente lei federal, a 9.099, eixo mestre do que recentemente foi reconhecido como verdadeiro sistema judicial. Nós, os juízes que atuam nesse sistema, sentimos orgulho de sermos os precursores e os difusores de práticas procedimentais que a própria legislação processual, em reconhecimento de seu acerto e de sua efetividade, recentemente incorporou a vários capítulos do rito ordinário. Por outras palavras, somos um frutífero laboratório de práticas eficientes. Nesses 30 anos de existência, as varas dos juizados especiais e os respectivos anexos resolveram, a custo bastante reduzido, milhões de demandas em todo o país. Permitiram acesso gratuito à justiça por pessoas de todas as classes sociais, mas principalmente as menos favorecidas. Contribuíram não apenas para o aprimoramento da legislação processual, mas também, e mais de tudo, para o de diversas leis específicas, com notório destaque ao Código de Defesa do Consumidor. E, ao propiciar esse genuíno exercício de cidadania, elevaram a credibilidade da justiça em geral, renovando o respeito às degradadas instituições democráticas do nosso país. Não é? Claro que este legado de sucesso não foi obtido sem percalços, sem oposição, sem obstáculos. Ainda há profissionais do direito, juízes incluídos, que torcem o nariz para os juizados especiais. Mas quem o faz, via de regra, não conhece bem o sistema. Alguns sequer atuaram perante eles. Infelizmente, falta informação, sobra preconceito. E às vezes, para além da silveira natural, até mesmo má fé. Que pena, essa má vontade custa cara ao Estado. Como bem sabe Vossa Excelência, um entusiasta dos métodos consensuais de solução de conflitos e um presidente extremamente incentivador de novas e eficientes práticas judiciais, o processo oferta aos juizados especiais possui uma inigualável relação custo-benefício. Mesmo com a histórica falta de estrutura que todos do sistema trabalham, são obtidos resultados inimagináveis, para o que, no mais das vezes, concorrem o idealismo, a dedicação e a abnegação de servidores, advogados, promotores, voluntários, alunos, professores e derrotados magistrados. Cada real investido nos juizados especiais retorna soberano à sociedade. Sobra mais para a administração da justiça, deveria sobrar mais para outras políticas públicas prioritárias. Se essa verdade é um consenso comprovado pelos estudos estatísticos, por qual razão, então, não se dá devida atenção aos juizados especiais?
Por qual razão o Conselho Nacional de Justiça precisa cobrar os tribunais de justiça para que estruturem adequadamente as varas dos juizados especiais? E por qual razão, em muitos lugares, isso ainda não foi feito? Por que a comarca de São José dos Campos teve que esperar por longos 8 anos até que enfim se reconhecesse não ser possível para um juiz apenas dar conta de 500 processos distribuídos a cada mês, ao menos não com a qualidade e com a rapidez que a lei nos exige e que a sociedade nos cobra? Preconceito, desinformação, falta de visão administrativa. Olera Silveira não explica essa resistência. Pressão da sociedade também há, pelo que vontade política não deveria faltar. O que falta, me permita, senhor presidente, é dar voz aos juízes dos juizados especiais. São eles que conhecem o dia a dia das unidades judiciárias. São eles que, junto com os funcionários, ouvem e ecoam a angústia e o descontentamento das partes e dos advogados. São eles que ouvem e reclamam por mais severidade. E no estado de São Paulo, esses juízes, com seus próprios recursos, reúnem-se uma vez ao ano para discutir os problemas dos juizados especiais e formular sugestões plenamente viáveis de serem adotadas pela presidência do tribunal. A maioria das soluções sugeridas, aliás, não exige grandes investimentos e é de fácil implantação. Eu, como membro da diretoria deste fórum, o FOGESP, registro aqui este apelo. Após o evento anual, Excelência, peço que se disponha a receber pessoalmente a nossa comissão, para que possamos expor nossas conclusões, nossas solicitações, nossas ponderações e sugestões. É algo simples de realizar e que tenho certeza só irá engrandecer a sua gestão e contribuir para fortalecer ainda mais a imagem de democrata e humanista pela qual Vossa Excelência, em todos os setores da sociedade, já é reconhecida. Estou certo de que se convencerá com o papel fundamental que os juizados especiais têm na administração da justiça, carro-chefe dos novos e eficientes métodos de solução dos conflitos. Na atual situação de contenção orçamentária, não é mais viável ao Poder Judiciário insistir na utópica quimera de dizer o direito, apenas com base na imposição de suas decisões. Sem abrir mão da nossa típica função de julgar, nada impede que, paralelamente a esse bom desempenho dessa atuação convencional, estimulemos partes e advogados a buscarem eles próprios a solução pela via consensual. É preciso sensibilizar a sociedade quanto a essa premente necessidade e difundir a cultura da paz em detrimento da judicialização das relações sociais. Um bom exemplo dessa nova forma de atuação judicial, senhor presidente, é o projeto Pai Solidário, que hoje se instala e é de iniciativa dos abnegados colegas José Eduardo Cordeiro Rocha e Alessandro de Souza Lima. Com a nova onda renovatória que ora se propaga, emanam de juízes e servidores iniciativas valiosas, incentivadas por Vossa Excelência e que são formas de atuação judicial diferenciada. Mais que uma alternativa, portanto, o investimento em centros de solução de conflitos constitui verdadeira imposição da moderna gestão judiciária. E os juizados especiais, não tenho dúvida, têm relevante papel neste contexto. Que a eles se olhem com carinho e atenção. A segunda parte do discurso, com esse apelo já registrado, passa a ser mais delicada, senhor presidente. São os agradecimentos. Antecipadamente, eu vou pedir desculpas se em algum momento eu não me emocionar, ou pior, se eventualmente esquecer de alguém. Sabe, senhor presidente, foi tão árduo o desafio de instalação dessa segunda vara que alguém me disse um dia: o primeiro agradecimento do discurso deveria ser para você mesmo. Evidente, não funciona assim. Na verdade, eu creio, aliás, estou certo, que quem mais sofreu com a situação desses últimos anos, além dos próprios jurisdicionados, senhor presidente, foi a minha amada esposa, que hoje está aqui, Alessandra Pagano. As mulheres que aqui estão, eles sabem do que estou falando. Se o pessoal do cartório, muitos advogados, por algumas vezes me viram de mau humor, baqueado, desiludido, desanimado, sentimentos que em diversas ocasiões tentei sublimar ou esconder, foi em casa que eu tive sempre o incondicional apoio da minha fiel companhia. Foi ela quem me recebeu ao final do dia, cansado de mau humor,
Foi ela que ouviu os meus desabafos, minhas sentenças cheias de não aguento mais, minhas promessas descumpridas de só mais esse ano. Mais que isso, foi ela que me deu a força e o apoio necessários para prosseguir. Você vai conseguir, não desiste, confie em Deus, o tribunal saberá reconhecer. O mais que eu te fizesse hoje, Alessandra, jamais retribuí. Por isso, aceite a minha gratidão e uma singela homenagem vai ser entregue agora pelo meu sogro, o Sr. Oswaldo. Profissional, senhor presidente, algumas pessoas também foram fundamentais nessa conquista. Eu seria injusto se não reconhecesse a importância da gestão passada. O desembargador Ivan Sartori e a devotada equipe de assessores, em especial os doutores Guilherme de Macedo Soares e Regis Castilho. Também não posso deixar de nominar o ex-diretor do Fórum, José Loureiro Sobrinho. Ao lado dele, o nosso querido desembargador Luiz Fernando Salles Rossi. Eu sou testemunha de quantas vezes estivemos no tribunal para tentar convencer sobre a necessidade dessa segunda vara e nunca me faltou apoio, nem do Dr. Loureiro, nem especialmente do desembargador Salles Rossi, a quem que tanto se empenhou a difícil missão e da premente necessidade de instalação da segunda vara. Eu espero honrar a confiança que em mim foi depositada, desembargador, trabalhando com maior afinco ainda. Devo registrar também a ajuda dos desembargadores Paulo Airosa e, por fim, fazer uma devida homenagem ao nosso embaixador, nosso amigo e exemplo de magistrado, o querido desembargador Silvio Marques. Por tudo que fez pela nossa comarca e também pela justiça, desembargador, indelicadamente gostaria de pedir aos presentes que o saúdem com uma salva de palmas. Aos meus colegas de comarca, Ana Paula Veloso de Carvalho, Beatriz Afonso Pascoal Queiroz, Carlos Gutenberg, Eduardo Sugino, Gustavo Peluso, Silvio Pinheiro, Flávio Fenômeno, José Eduardo, Marcos César, Naira Barbosa e Marisa Terra. As juízas substitutas que passaram pelo juizado, Naira Blanco e Renata Baião. Anoto também o meu apreço ao Dr. Paulo Roberto Citose, meu amigo e colega lá do juizado especial da comarca vizinha, minha querida Jacareí, e aos doutores José Vilela, Alessandra Barreira, Paulo Alexandre, Otávio, Maurício Luiz, Fernando Henrique e Ângela. Dentre os colegas juízes, porém, alguém especial se destacou. A virtual titular da primeira vara, nossa querida Elaine Bazin. Eu não vou esquecer, foi você, Elaine, minha irmã de magistratura, que nesses últimos 2 anos compartilhou comigo não só as agruras do incomensurável volume de processos abertos ao juizado especial, mas também a compreensão de algumas partes e de alguns poucos advogados, a pressão das inúmeras audiências diárias, a angústia pelas idas e vindas da instalação, a luta para convencer os colegas e a desconfiança dos especialistas de plantão. Nesses 2 anos, eu tive a adoecer por causa do juizado, em jornadas extasiantes de causas, como você brinca sobre o gênero, não é? E eu tive tanto renegar o juizado, quanto depois compreendê-lo e aceitá-lo. Eu ouvi suas queixas e testemunhei o seu pranto, e assisti lisonjeado ao seu amadurecimento. Nesses 2 anos, Helena, foi você que mais ajudou nessa conquista. É certamente quem mais defendeu o chefe, e por isso é quem mais merece assumir a primeira vara. Obrigado também a você, Dr. Marco Antônio, nosso colega do Ministério Público, que tenho certeza sofreu junto com a sua esposa tudo o que eu disse em relação a Alessandra. Muito obrigado. Agradeço também aos dedicados colaboradores do Juizado Especial, alunos e professores da Unip e da Univap. Agradecimentos que faço nas pessoas do querido professor Sérgio Bassa e dos doutores Frederico e Luiz Antônio, bem como das doutoras Zilka, doutora Denise e doutor Luiz Fernando. Aos estagiários que prestaram relevantes serviços ao GEC e aos advogados que, nestes anos, tiveram paciência com meu mau humor, na maioria das vezes, compreenderam as dificuldades da vara do juizado. A Prefeitura Municipal,
prefeito Carlos, pelo apoio que sempre atendeu às nossas solicitações. E ao deputado que está presente hoje, Marco Aurélio, que sempre nos prestou apoio e acompanhou nas visitas ao Tribunal de Justiça. E com distinta honraria, eu gostaria de agradecer muito aos conciliadores. Foram eles que, abnegados voluntários, sustentam o juizado especial em milhares de sessões de conciliação. E sempre o fizeram sem nada receber em troca, apenas pelo ideal de colaboração e justiça. É na pessoa da minha querida doutora Valéria que eu, em nome da população de São José dos Campos, faço registrar o mais sincero agradecimento. Mas foi nesses 8 anos à frente da vara única dos juizados especiais, senhor presidente, quem realmente esteve sempre comigo, além da minha esposa, foram os meus queridos funcionários. Desde a época insalubre da Nelson Dávila, passando pelo improvisado prédio do satélite, eles nunca me faltaram, sempre me aguentaram e incondicionalmente me apoiaram. Por isso peço licença para citá-los nominalmente. Os que não mais trabalham no cartório, mas que por muitos anos sofreram com as dificuldades decorrentes de nossa falta de estrutura. A Tuca, o Brandão, o Renato, o Alfredo e a Solange. Os que tiveram passagens mais curtas, o André, o Renato, a Andréia, a Ana Cândida, o Flávio, o Diorar e a Silvia. E os que ainda fazem parte da equipe, a escrita Márcia, meus chefes Cláudia e Ronaldo, minha escrevente assistente Vanessa, a Priscila, a Júlia, o Tiago, a Aline, a Yara, a Gabriela, a Aninha, o Marcão, a Socorro, a Raquel, a Natalina, a Jamila, o Ricardo, a Kelly, a Cidinha, a Cecília, a Vânia e a Sandra. Na pessoa da minha escritora diretora, Márcia Ferreira, ofereço a cada um de vocês uma demonstração simbólica deste reconhecimento, a ser, que será agora entregue pela autora. Muito obrigado. Para terminar, saibam vocês, dedicados servidores do juizado especial, que a população de São José dos Campos também lhes agradece, pois são testemunhas de quanto fizeram e fazem pela justiça. Se nada há que eu possa fazer para demonstrar concretamente esse reconhecimento, queiram receber agora, de mim e dos presentes, os merecidos aplausos que encerram esse singelo discurso. Não são para mim, são para vocês. Obrigado. Bom dia a todos, doutor José Renato Nanini. Obrigado por estar aqui hoje instalando mais uma vara, essa vara tão desejada e que o doutor Pagan realmente lutou muito para que essa conquista fosse concretizada. Nós, advogados aqui da comarca de São José dos Campos, agradecemos, e porque isso vai beneficiar o povo de São José dos Campos, a população. Quer dizer, isso é muito importante, a justiça será feita de uma melhor maneira, com mais, vamos dizer assim, com mais uma vara do juizado especial. Isso vai abranger toda a população e nós realmente agradecemos. Hoje é um dia de festa, um dia que nós estamos muito felizes com a instalação desta vara. Obrigado. Senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Carlos José de Almeida, prefeito municipal de São José dos Campos. Eu queria saudar o desembargador José Renato Nanini, presidente do Tribunal de Justiça, dar as boas-vindas nessa primeira visita enquanto presidente do Tribunal, dizer que temos certeza do sucesso da sua gestão, que será muito importante para o povo de São Paulo e o judiciário do nosso estado. De maneira muito especial, o doutor Marcos Pagan, que já conheço de longa data, né, desde os tempos de Jacareí, pela sua competência, pela sua capacidade, mas sobretudo pela sua dedicação. Coloca não só o melhor da sua experiência, da sua capacidade, mas o melhor do seu sentimento, a sua alma. A gente sabe que quando alguém coloca a sua alma no trabalho, isso faz toda a diferença. Propaganda, parabéns. Doutor José Tarcísio de Oliveira Rosa, representando aqui a OAB, os advogados, Coronel Cássio Roberto Armani, comandante do CPI 1,
Dr. João Barbosa Filho, delegado-diretor do DEINTER, representando a nossa Polícia Civil. Senhor Presidente do Tribunal, apenas cumprimentar o Tribunal por mais essa iniciativa que aproxima cada vez mais a justiça do cidadão, agiliza, dá mais eficácia, dá mais eficiência para o judiciário. Nós sabemos que o uso das novas tecnologias, a implantação dos juizados especiais, o investimento na conciliação, tem realmente proporcionado à nossa população uma justiça mais certeira e mais rápida. Da nossa parte, do município de São José, do Poder Executivo, queremos mais uma vez reafirmar toda a nossa disposição de contribuir nesse trabalho do Judiciário. Fizemos já uma parceria em relação à utilização do antigo fórum, exatamente nessa direção, utilizando recursos, concentrando lá todos os cartórios eleitorais, o Sejusc funcionando ali. Vamos instalar também o equipamento da Prefeitura lá, o PROCON, ou seja, vários serviços para a população, no sentido de garantir a aplicação dos direitos da cidadania. Então, mais uma vez, cumprimento o Tribunal, e todo o Judiciário de São José, na pessoa do Dr. Pagan, por essa grande conquista que é essa segunda vara do Juizado Civil Especial de São José. Senhoras e senhores, retoma a palavra o excelentíssimo desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu vou fazer uma saudação muito especial ao prefeito Carlos José de Almeida, que nós já conhecemos como um homem da vida pública, que já emprestou o seu trabalho, seu devotamento à Assembleia Legislativa, e que acaba de fazer uma promessa em público que vai ser cobrada insistentemente pelo Tribunal de Justiça. Vereadora Amélia Naomi, presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, espero que o Legislativo local auxilie e colabore com o prefeito quando se tratar das causas da Justiça. Dr. Carlos Gutenberg de Santos Cunha, diretor do Fórum da Comarca de São José dos Campos, que representa também o presidente da Associação Paulista de Magistrados, nosso colega Jaime de Oliveira Martins. Dr. Marcos Alexandre Promodato Pagano, juiz de direito titular da segunda vara do Juizado Especial Civil da Comarca de São José dos Campos, hoje instalada, e se mostrou um juiz vocacionado para o juizado, portador de sensibilidade, de humanismo e cultor de uma das virtudes quase sempre olvidadas na pressa, que é a gratidão. É muito importante que nós saibamos reconhecer aqueles que nos ajudam a enfrentar as vicissitudes postas no caminho de qualquer criatura humana. Meus queridos amigos, desembargador Paulo Celso Airosa Monteiro de Andrade, coordenador da 46ª Circunscrição Judiciária, São José dos Campos, tem sido um leal companheiro de jornada. Desembargador Luiz Fernando Salles Rossi, que também ofereceu seus préstimos e continua oferecendo. Aliás, São José dos Campos é uma comarca que, ao contrário do que existe com tantas outras, é uma comarca cheia de padrinhos, Então, eles estão constantemente de lá lembrando que essa, que é uma das maiores comarcas do Estado, um dos maiores municípios do Brasil, precisa efetivamente de uma atenção muito especial por parte do Poder Judiciário. Aliás, hoje eu teria de abrir um evento na Universidade de São Paulo, proferindo uma palestra, preferi estar aqui para mostrar o apreço que o Tribunal devota a São José dos Campos. Meu querido amigo, desembargador Roberto Galvão de França Carvalho, desembargador Silvio Marques Neto, essa legenda que já foi lembrada, aplaudido aqui, coordenador adjunto, e que tem a incumbência de restaurar a PAC que nasceu aqui e que foi banida de São Paulo, embora aproveitada em Minas, no Espírito Santo e até no Texas, e que hoje
para nossa alegria, é uma recomendação explícita do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Todos nós sabemos que a situação carcerária é uma lástima, é um flagelo que nos expõe perante o mundo civilizado, e é impressionante que a população ainda não tenha acordado para a indignação que esse problema merece, não tenha saído como um clamor justo e merecido para que nós tratemos seres humanos com a dignidade que a Constituição determina. E o doutor Silvio Marques Neto está num momento muito propício. Eu digo que não existe coincidência, coincidência seria a lógica de Deus, mas ele está num momento em que o governador se convenceu, o CNJ se convenceu, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo se convenceu e a presidência do tribunal. Então, depende agora de nós colocarmos esse sonho em prática. Parceria com a prefeitura e começar a ação. Certo, estou mais uma promessa aqui do legislativo. Doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto, e logo mais vou ter a alegria de promover o desembargador, se Deus quiser. Doutora Larissa Cecília Albernaz, promotora de Justiça, Saúde do Ministério Público, de onde também provim. Doutor André Eugênio Marcondes, defensor público, coordenador regional. Doutora Leila Ramaciotti, procuradora de Justiça. Doutor Érico de Próspero Gentil Leite, que é hoje o diretor da 9ª Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos, tem a responsabilidade de atuar nessa descentralização, que foi obra do meu antecessor, Ivan Sartori, mas que nós vamos consolidar, fazendo com que as regiões tenham voz ativa na condução da Justiça em São Paulo. Meus queridos colegas juízes da comarca, promotores da comarca, doutor Zé Tarcísio de Oliveira Rosa, conselheiro estadual da OAB, que usou da palavra em nome dos nossos parceiros advogados, doutora Celeste Maria Ramos Marques Medeiros, procuradora do Trabalho, doutor Rodrigo Canelas, vice-presidente da Ordem dos Advogados, doutor João Barbosa Filho, delegado de polícia, diretor do DI-1, coronel Cássio Roberto Armani e coronel Eliane Nicolu, demais autoridades, senhores funcionários que foram bem lembrados hoje com justa razão, senhoras, senhores, é uma alegria estar a instalar uma vara para a qual, evidentemente, não me foi dado contribuir, mas que, como nós vimos pelo magnífico discurso do Dr. Marcos Alexandre Gonzalo Pagan, é resultado de um desejo coletivo, de um trabalho de todos, e é assim que as coisas devem funcionar. Aproveitei bastante das palavras do eminente magistrado. Sou, sim, adepto de alternativas a esta justiça que, de tão apreciada, tão respeitada pela população, levou o Brasil a enfrentar hoje quase 100 milhões de processos em curso, que é um número impressionante, que assusta a comunidade internacional e que fornece a sensação de que o Brasil inteiro está litigado, porque nós temos 200 milhões de habitantes, quase 100 milhões de processos, considerando que cada processo tem pelo menos 2 partes, nós poderíamos pensar que o Brasil inteiro está brigando. Somos o povo mais beligerante sobre a face da terra? Não. E, portanto, nós temos de mudar o modelo sofisticado de uma justiça convencional, cada vez mais sofisticada, cada vez mais técnica, cada vez mais processual, em lugar de enfrentar a substância das causas. Prefeito, ninguém sabe no Brasil quantas são as decisões que acabam no meio do caminho, através de uma ilegitimidade de parte, quando não carência de ação, falta de pressuposto processual, acolhida de uma exceção, né? E
isso faz com que o conflito continue, talvez mais agravado, e a solução não vem. O modelo não deu certo. Nós não podemos mais conviver com uma justiça de 4 instâncias que leva os processos a uma duração infinita, quando não indefinida, porque nesse percurso de 4 instâncias nós temos mais de 50 oportunidades de reapreciação do mesmo tempo, de rediscussão da mesma causa, e portanto esse modelo não funciona. Antes que a população deixe o judiciário convencional e adote outras medidas para resolver esses problemas, nós da comunidade jurídica temos a obrigação de refletir se esse modelo deve continuar ou não. E é por isso que nós temos que caminhar na linha de juizados, na linha dos sejusques e na linha de criar uma cultura de pacificação. Mostrar ao cidadão brasileiro que no momento em que ele desiste de conversar sobre um problema que ele tem e prefere ingressar em juízo, ele está excluído de participar do resultado daquele problema que o conduziu à justiça. Embora eufemisticamente nós chamemos a parte de sujeito processual, ele passa a ser o objeto da vontade do Estado juiz. Uma vontade que é traduzida tecnicamente numa linguagem que ele não entende e que muitas vezes vai deixar insatisfeitos ambos os partícipes dessa tragédia judiciária, do processo que abriga angústia, sofrimentos e dores, que depois é traduzido numa resposta técnica que tem que ser decodificada para o interessado. Então é hora, e isso os homens públicos têm mais condições de alertar a população, é hora da cidadania acordar e tentar encaminhar a solução dos seus próprios problemas, sentar numa mesa e discutir numa linguagem acessível, numa linguagem coloquial, assistido sim por advogado. O advogado tem que ser um orientador, um conselheiro, alguém que vai mostrar as consequências, mas ingressar em juízo apenas para as grandes questões. Porque no Brasil, a continuar assim, a justiça será o lugar favorito daquele que não tem razão. O infrator, o ofensor, ele se vale da duração do processo e fica durante todo o tempo afligindo o aflito, e por ter razão não terá certeza de ter o seu direito reconhecido. Não é sintomático que em estados mais adiantados ou qualquer pessoa diga ao seu ofensor: eu o encontrarei no tribunal, eu o verei na justiça. E aqui é o ofensor que fala para o ofendido: vai procurar seus direitos na justiça? Nós não prestamos atenção a isso. Então é muito importante que municípios da dimensão de São José dos Campos, um lugar privilegiado, numa situação estratégica que é reconhecida internacionalmente, que tem uma população esclarecida, que tem centros de excelência, que é a cidade da terra e ares generosos, seja também generosa com a multiplicação desses centros de solução e na disseminação de uma cultura da pacificação. Não é importante ser o maior, ser o mais desenvolvido, mas é importante ser uma cidade civilizada, onde as pessoas saibam como conversar, onde a justiça funcione, porque ela vai ser reservada para as grandes questões. E aquelas questões que são importantes para a pessoa, mas que não merecem todo o aparato, todo o formalismo, todo o procedimentalismo exagerado de uma justiça que fica discutindo conflito de competência para saber quem não vai decidir, né? E isso seja resolvido numa mesa de diálogo. Só assim nós vamos fazer com que a população tenha também condições
de opinar sobre a gestão da coisa pública, tenha condições de escolher melhor aqueles que nos representam, tenha condições de realmente implementar a democracia participativa. Promessa do Constituinte de 88, que nós não conseguimos implementar adequadamente, porque nós não permitimos que o povo cresça na medida em que é necessário crescer, ter maturidade para resolver seus próprios problemas. Então, é uma alegria estar aqui, fico muito satisfeito com o teor da fala do Dr. Marcos Alexandre. Evidentemente, as portas da presidência estão abertas, eu mesmo já participei de projetos falando, Vossa Excelência sabe da minha vocação para a transformação do Judiciário, porque a profunda reforma estrutural da Justiça brasileira ainda não veio, ela não foi feita. A nossa reforma estrutural ainda está, é um déficit que nós temos que enfrentar. E é a geração dos mais jovens, aqueles que têm lucidez, que tem que levar a cabo essa tarefa. Parabéns, São José dos Campos, parabéns, população, parabéns, família forense, que eu acredito que nós estamos também caminhando na direção da pacificação. Não faz sentido brigar com o Ministério Público, nem com a Defensoria, muito menos com a OAB. Nós estamos todos no mesmo barco. A população chama justiça o equipamento que começa com a polícia e termina no Supremo Tribunal Federal. Então todos nós estamos juntos, nós temos que trabalhar juntos para oferecer ao povo que nos remunera uma justiça eficaz, efetiva e eficiente. Muito obrigado. Nós convidamos os presentes a acompanharem o encerramento simbólico da placa alusiva a esse evento.